E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso curso falando agora, né, da equação diferenciais com coeficientes variáveis. Como a gente já tinha antecipado, a nossa ideia básica aqui é usar série de potências para resolver esse tipo de equação. Até agora as equações que a gente vem trabalhando são principalmente com coeficientes constantes. Só que a gente precisa ir um pouco mais além, atacar as equações com coeficientes não constantes. Nem sempre as soluções desse tipo de equação são dadas por funções elementares do cálculo, exponenciais, logaritmos, senos e cossenos. Daí a gente precisa de outros objetos além dessas funções elementares. Esses objetos são as séries de potências e a gente vai utilizar isso para resolver alguns exemplos de equações diferenciais aqui. Primeiro de tudo, a gente precisa saber alguma coisa sobre série de potência, né? Para não perder tanto tempo com isso, eu vou deixar na descrição do vídeo um textinho que eu chamei de material complementar. Lá eu falo um pouco sobre séries, sequências de séries numéricas, depois sequências de séries de funções, para daí chegar em série de potência, tá? Então, teoremas como derivação termo a termo, integração termo a termo, estão todos nesse texto. A gente vai utilizar aqui fazendo referência a esse texto ou a outras referências. O livro básico que contém isso é esse livrinho aqui, ó, Curso de Análise, do Elon, tá? Quem tiver interesse pode consultar aí. A gente não vai precisar de tanto, mas a base é isso, certo? Para saber o grau de convergência de uma série de potências, por exemplo, a gente utiliza muitas vezes o teste da razão. Aí eu vou deixar nesse material, tá certo? Teoremas também que permitem a gente somar duas séries, multiplicar produtos de duas séries, tá? Eu vou deixar tudo isso nesse material. Então aqui a gente vai só supor que esses resultados sejam conhecidos e tentar aplicar eles para resolver algumas equações diferenciais. Lembrando que isso não é uma tarefa muito simples, né? De modo que os teoremas a gente vai mais usar e resolver exemplos do que provavelmente provar os resultados. A gente dá sempre a devida referência, mas os teoremas aqui estão longe de serem triviais, tá bom? Como sempre, a nota de aula está na descrição do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, tá bom? Então vamos nessa. Vamos relembrar aqui um caso bem simples da equação diferencial dy dx menos 2xy igual a zero. A gente está acostumado com esse tipo de equação desde a primeira unidade, né? A solução aqui é muito fácil, através de separação de variáveis. Se eu separar as variáveis aqui, eu posso escrever dy sobre y igual a 2x dx. Agora, se eu integrar, né, eu tenho que o ln do módulo de y, isso aqui é igual a, quanto é a integral de 2x, né, x ao quadrado. X ao quadrado mais uma certa constante que eu vou chamar aí de C1. Então, usando a definição aqui, eu tenho que o módulo de y é igual a e elevado a c1 vezes e elevado a x ao quadrado. Isso aqui, dependendo se esse módulo for positivo ou negativo, isso aqui fica mais ou menos. Eu vou chamar isso aqui de um certo c, então eu posso escrever y igual a c e elevado a x ao quadrado, né? Onde c aqui nada mais é do que mais ou menos e elevado a c1. Só que a gente sabe dos cursos de cálculo que a função exponencial ela admite a seguinte expansão em série de potência, né? E elevado a x é igual ao somatório de x elevado a n sobre n fatorial, quando n varia de 0 até infinito. Nos cursos de cálculo a gente aprende isso daqui. Então, se eu substituir o x no lugar de x, se eu colocar x ao quadrado, eu fico com e elevado a x ao quadrado igual ao somatório, n variando de 0 até infinito, x ao quadrado elevado a n, x elevado a 2n. X elevado a 2n sobre n fatorial. Então, na verdade, se eu escolher isso aqui, esse c é constante, né? Então, se eu escolher c igual a 1, eu faço o y como sendo eu tenho o y como sendo e elevado a x ao quadrado, mas e elevado a x ao quadrado é exatamente isso daqui, ó. Então, essa equação aqui, ela admite uma solução em termos de série de potência. Essa solução aqui é isso daqui, tá? Eu só estou trazendo esse exemplo preliminar para a gente ver que esse tipo de coisa é uma coisa até natural que a gente já passou em algumas situações, né? Só não fazia uso dessa ferramenta aqui, tá bom? E além disso, nesse exemplo aqui ainda foi mais fácil porque a gente já conhecia essa solução aqui, ó.
Então, de posse dela, eu lembrei que a gente já tem uma expansão em série de potências para a função exponencial e daí só fiz substituir. Vamos tentar fazer a mesma coisa com esse exemplo sem conhecer essa solução aqui previamente. Então, a ideia é muito semelhante ao que a gente fez quando a gente deu aquelas equações com coeficientes indeterminados. A gente supõe que a equação tem uma solução em termos de série de potência, algo do tipo somatório, n variando de 0 até infinito, a n x elevado a n. Daí a gente tenta encontrar quem são esses coeficientes a n e algum padrão sobre eles. Tá? Basicamente é isso. Vamos ver isso nesse exemplo aqui. Então, y' menos 2xy é igual a 0. Daí eu suponho que eu tenho uma equação, uma solução do tipo somatório a n x elevado a n, n variando de 0 até infinito. Essas coisas eu já falei, eu falo nesse material complementar. Na verdade, eu teria que supor aqui uma solução do tipo a nx menos x0 elevado a n, com n variando de 0 até infinito. A solução seria centrada em torno do ponto x0. Mas eu posso sempre considerar as soluções centradas em torno da origem, porque caso contrário eu faço uma mudança de variáveis aqui, chamo y de x menos x0, daí eu volto para a origem, certo? Agora, via derivação termo a termo, eu posso derivar isso daqui. Eu derivo normalmente, como se eu estivesse derivando uma função finita qualquer, digamos assim. Então, y', se eu derivar isso aqui, fica somatório n igual a 0 até infinito, a n vezes x elevado a n menos 1. Só que quando n for 0, isso aqui 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então eu posso escrever isso aqui assim, n igual a 1 até infinito, n vezes a n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Isso aí é a derivada dessa série de potências aqui. Porque veja, essa série de potência aí nada mais é do que y igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado, e assim vai, até a n x elevado a n mais, e assim vai. A derivação termo a termo significa que eu posso derivar isso aqui derivando mesmo cada termo. Então, a derivada desse primeiro aqui é a derivada de uma constante, é 0. Por isso que o termo, a parcela n igual a 0, ela some. Aí aqui fica só o a1, depois fica 2 a 2x, e assim vai, até o último, que fica n vezes a n vezes x elevado a n, que é o que está aqui, somando tudo isso, tá certo? Agora pegue a função y e a sua derivada e jogue na equação, e veja o que acontece. Então eu tenho y' menos 2xy, isso aqui é igual, quem é y'? Está aqui, somatório n igual a 1 até infinito, n a n x elevado a n menos 1, menos 2x. Quem é y? Está aqui, somatório n igual a 0 até infinito, a n x elevado a n. Tá? Agora eu posso colocar esse termo aqui x para dentro do somatório. Então eu vou colocar tudo isso aqui para dentro do somatório, vou ficar assim. Isso aqui é igual a, primeiro somatório, n igual a 1 até infinito, n a n x elevado a n menos 1. Menos, aí aqui, somatório, 2 a n, n variando de 0 até infinito. Aí x vezes x elevado a n, fica x elevado a n mais 1. X elevado a n mais 1. Agora eu preciso, igual, aqui, eu preciso somar essas duas coisas aqui, ou seja, colocar isso tudo num somatório só. A gente já viu que para fazer isso eu preciso que as séries comecem do mesmo local. Essa aqui começa de n igual a 1, essa aqui começa de n igual a 0. Eu preciso que elas comecem do mesmo índice. E segundo, eu preciso que o expoente aqui do x seja igual. Aqui eu tenho n mais 1, aqui eu tenho n menos 1. A gente faz isso no material complementar que eu deixei para vocês. Mas é só colocar ambas as séries com o mesmo índice aqui. Como é que a gente faz isso? Eu posso fazer, na primeira série eu vou fazer k igual a n menos 1. E na segunda série eu vou fazer k, vou escrever bem aqui, na primeira série eu vou fazer k igual a n menos 1. E na segunda eu vou fazer k igual a
n mais 1. Isso aqui não causa confusão alguma, porque o k aqui é o que a gente chama de variável muda. É só uma notação para ambas as séries. Como a gente pode observar, depois disso, o expoente de x vai ser sempre o mesmo e elas vão começar ambas do mesmo lugar, tá bom? E além disso, a gente pode verificar que as séries terão exatamente os mesmos termos, ou seja, eu só mudei a notação de n para cá. A série é absolutamente a mesma. Vamos ver isso. Ora, vamos ver aqui, ó, né? Somatório, quando n for 1, quando n for 1, k é 0. Então aqui k igual a 0 até infinito. N é k mais 1. K mais 1. A, k mais 1. X elevado a n menos 1, x elevado a k. Essa é a primeira série ali. A segunda, menos somatório. Quando n for 0, k igual a 1. Então, k igual a 1 até infinito. Duas vezes an, ou seja, a k menos 1, né? A k menos 1. X elevado a n mais 1, x elevado a k. Certo? Se vocês observarem, ó, essa série aqui tem exatamente os mesmos termos dessa. E essa série aqui tem exatamente os mesmos termos dessa. Porque, veja, quando k for 0 aqui, ó, quando k for 0, eu fico com a1, x elevado a 0, ou seja, a1. Quando k for 1, 1 mais 1 dá 2, a 2, x elevado só x. E assim vai, né? Ou seja, e aqui, ó, isso é desenvolvendo essa série aqui, para a gente ver os termos dela. E se eu desenvolver essa série aqui agora, quando n for 1, eu fico com, aqui fica x elevado a 0, fica só o a1. Quando n for 2, aqui fica 2, a2. 2 menos 1, x. E assim vai, são os mesmos termos. A mesma coisa acontece nessas duas aqui, ó. K é o que a gente chama de variável muda, ela não altera nada, a série em si, tá certo? Eu só escrevi com uma notação diferente. Se a gente observar, essa série aqui e essa, elas já estão com o mesmo expoente aqui do x, né? X elevado a k, x elevado a k, mas elas ainda não estão começando do mesmo local, digamos assim, do mesmo índice. Aqui eu começo do k igual a 1, aqui eu começo do k igual a 0. Mas para fazer com que essa comece do k igual a 1, é só colocar aqui a primeira parcela. Eu posso escrever isso aqui como sendo, quando o k for 0, aqui fica só o a1, né? a1, x elevado a k, x elevado a 0, não importa. Então, mais somatório, k igual a 1 até infinito, k mais 1, a k mais 1, x elevado a k, menos somatório, k igual a 1 até infinito, 2, a k menos 1, x elevado a k. Pronto, agora eu posso somar essas duas coisas aqui, ó. Elas estão do jeito que a gente queria. Começam do mesmo índice, do mesmo k aqui, e tem o expoente de x é exatamente o mesmo. Então agora a gente pode somar termo a termo, tá? Vamos fazer isso. Então isso aqui fica igual a 1. Bom, coloca tudo num somatório só aqui, ó. K igual a 1 até infinito. Aí aqui fica k mais 1 vezes a k mais 1 menos 2 a k menos 1. Isso tudo vezes x elevado a k, tá? Lembrando que isso aqui, deixa eu só escrever isso aqui menor, k igual a 1. Isso aqui nada mais é do que y' menos 2xy, tá? Que é a nossa equação diferencial lá do início. Eu quero que isso daí seja zero, né? Eu não quero que essa equação aqui seja igual a zero. Bom, essa expressão seja igual a zero. Para isso aqui ser zero, essas duas coisas são iguais, então isso aqui tudo tem que ser igual a zero, né? Mas para isso tudo ser igual a zero, bom, aqui o A1 tem que ser zero. Então, isso aqui implica que o A1 deve ser zero. E isso aqui tudo deve ser igual a zero. Se isso aqui tudo tem que ser igual a zero, é porque os coeficientes aqui tem que ser igual a zero. Então, cada uma dessas parcelas aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, aí deixa eu escrever assim, k mais 1, a k mais 1, menos 2, a k menos 1. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Para k igual a 1, 2, e assim vai, até infinito. Tá bom?
Então agora o que a gente faz? Né? A gente já tem o A1 aqui, e aí a gente faz essa indexação aqui e descobre os outros coeficientes, tá bom? Vamos fazer isso. Então, né, o C1 é 0, e a outra coisa que a gente obteve foi K1, K mais 1, CK mais 1, menos 2, CK menos 1, tem que ser igual a 0. Então eu posso escrever aqui o seguinte, né? CK mais 1, ó, CK mais 1 igual a 2CK menos 1 dividido por K mais 1. Tá? Isso aqui nunca zera, porque o K parte de 1, né? Então agora a ideia aqui é fazer as iterações, né? Eu já tenho o C1, ó. Aí eu começo, né? Quando K for igual a 1, se K for igual a 1, aqui eu vou obter o C2, ó. C2 é igual a 2C0 dividido por K mais 1, ou seja, dividido por 2. Então C2 tem que ser igual a C0, certo? Agora, quando K for igual a 2, eu obtenho C3 igual a 2C1 dividido por 3. Só que C1 é 0, então isso aqui é 0. E assim vai, ó. Quando K for igual a 3, aí eu obtenho C4, né? 3 mais 1, 4, igual a 2C2 dividido por 3 mais 1, 4. Só que C2 é igual a C0. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 fatorial, né? Porque fica 1 meio de C0. Se vocês observarem, o C5 vai dar 0 de novo. O C5 é igual a 0. O C6 é igual a 1 sobre 3 fatorial C0 e assim vai. Tá? E agora o que isso significa? Y não é o somatório de n variando de 0 até infinito, Cn x elevado a n. Agora eu pego esses coeficientes aqui que eu obtive e jogo nessa y. Ora, y é igual ao somatório de Cn x elevado a n quando n varia de 0 até infinito. Então isso aqui é C0 mais C1x mais C2x ao quadrado mais C3x à terceira mais C4x elevado a 4 mais... e assim vai. Então isso aqui a gente fica com y igual a C0 mais C1x. Quanto é o C1? 0. 0 vezes x mais C2. C2 é igual a C0. Então C0 x ao quadrado mais C3. 0. 0 vezes x ao cubo mais C4. 1 meio. 1 sobre 2 fatorial de C0. X elevado a 4. Mais C5. 0. Mais C6, 1 sobre 3 fatorial, C0, x elevado a sexta. E assim vai. Então, ignora aqui as parcelas que tem 0, coloca C0 em evidência, eu fico com y igual a C0, aí aqui eu fico com 1 mais x ao quadrado, mais 1 sobre 2 fatorial x elevado a 4, mais 1 sobre 3 fatorial x elevado a sexta. Se a gente olhasse o próximo aqui, o próximo seria 1 sobre 4 fatorial x elevado a oitava, e assim vai até infinito. Então, ó, se a gente observar, quem é essa expressão aqui que está dentro do parênteses? É exatamente a expansão em série de Taylor da exponencial, né? Isso aqui é exatamente x elevado a 2n sobre n fatorial, com n variando de 0 até infinito. Ou seja, isso aqui é e elevado a x ao quadrado, a expansão em série de potências da exponencial. Tá? O que era de se esperar, porque a gente já tinha o exemplo anterior, tá bom? Esse exemplo aqui é muito simples, né? A ideia básica é essa. A gente supõe que tem uma solução desse tipo e tenta encontrar algum padrão sobre os coeficientes. A gente precisa ainda determinar o raio de convergência dessa série, né? Que a gente não falou nada sobre isso. Essa exponencial aqui, ela tem raio de convergência infinito, né? Ela converge em toda a reta, mas isso nem sempre
vai acontecer. De modo que, em princípio, a gente supõe que a solução existe e depois a gente determina o raio de convergência, onde é que essa solução está definida, ou seja, onde é que essa série converge, tá bom? Para nossa tristeza, os exemplos nem sempre são tão simples assim, tá bom? A gente vai dividir o processo em duas situações, né? A gente primeiro vai procurar soluções em torno de pontos não singulares e depois em torno de pontos singulares. A gente vai deixar claro a seguir o que significa cada uma dessas coisas, tá certo? Vamos lá. Certo, então vamos considerar aqui a equação diferencial. A2 de x, y duas linhas, mais A1 de x, y' mais A0 x, y igual a zero. Na equação diferencial linear de segunda ordem, homogênea, os coeficientes aqui não são constantes, são funções da variável independente x, tá? Então eu vou escrever isso aqui naquela forma padrão, ó. Y duas linhas mais P de x, y' mais Q de x, y igual a zero. Aqui, né, P de x nada mais é que A1 de x sobre A2 de x e Q de x nada mais é que A0x dividido por A2 de x. Então, a definição é a seguinte: eu vou dizer que um determinado ponto x0 é um ponto singular ou uma singularidade. É um ponto, tá assim, não singular. Um ponto não singular dessa equação, vou chamar essa equação aqui de estrela. Ponto não singular da equação estrela, quando P e Q são analíticas nesse ponto. Quando P de x e Q de x são analíticas. Analíticas em x0. Ser analítica, né, lembrando, significa que P e Q têm uma expansão em série de potências em torno desse ponto. Tá certo? Caso contrário, a gente diz que o ponto é singular, ou seja, é uma singularidade. Quando é que é uma singularidade? Quando P e Q não são analíticas nesse ponto, tá certo? Caso contrário, dizemos que x0 é um ponto singular. É um ponto singular, ou uma singularidade, tá certo? Os pontos não singulares também são chamados de pontos ordinários dessa equação aqui, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Se a gente olhar para a equação x, y duas linhas, mais seno de x, y igual a zero. Se a gente escrever isso aqui na forma padrão, eu fico com y duas linhas, mais seno de x sobre x, y igual a zero. A gente sabe dos cursos de cálculo que o seno ele tem a seguinte expansão em termos de série de potências. Ó. Seno de x é igual ao somatório, n variando de 0 até infinito, menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial, x elevado a 2n mais 1. Então, se eu dividir isso aqui tudo por x, isso aqui implica que seno de x sobre x tem uma expansão em série de potência, ou seja, 1 menos x ao quadrado sobre 3 fatorial, aqui, 3 fatorial, mais x à quarta sobre 5 fatorial, mais, e assim vai, né? Aqui o que seria menos. Isso aqui nada mais é do que o somatório, n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 vezes x elevado a 2n, certo? Então isso aqui significa que x igual a 0 é um ponto não singular ou ainda um ponto ordinário dessa equação diferencial aí, tá bom? Exemplo 2, ó, já agora a equação y duas linhas mais o ln de x, y igual a 0, se a gente olhar para a origem, x igual a 0, isso aqui é uma singularidade dessa equação aqui, ó. Porque se a gente pegar q de x igual ao ln de x,
isso aqui não tem expansão em série de potências em torno de x igual a zero, certo? Bom, embora a teoria geral ela possa ser construída independente da natureza dos coeficientes daquela equação, né, y duas linhas mais p de x, y' mais q de x, y igual a zero, quando os coeficientes são polinomiais é mais simples, então a gente vai focar mais nesse, tá certo? A gente vai ver aqui exemplos de equações desse tipo aqui com coeficientes polinomiais. Nesse caso, quando os coeficientes são polinomiais e não tem fatores comuns, a definição que a gente acabou de dar é equivalente a x0. Um ponto x0 é um ponto singular quando A2 de x0, isso aqui é igual a zero. Então isso aqui implica que x0 é ponto singular dessa equação aqui, tá? Lembrando que isso no caso em que os coeficientes são polinomiais sem fatores em comum. Se A2 de x0 for diferente de zero, isso aqui implica que x0 é ponto não singular. É ponto, tá assim, não singular. Como sempre, né? Aqui não singular. Quando os coeficientes são polinomiais sem fatores comuns, tá bom? Dessa maneira aqui é mais simples de achar algumas singularidades, ó. Por exemplo, nessa equação aqui, x² menos 1, y duas linhas, mais 2x, y' mais 6y igual a zero, o A2 é isso aqui, né? Então, o A2 de x é x² menos 1. Então, as singularidades é quando zero isso daqui. Ou seja, x² menos 1 igual a zero. Isso implica que x igual a mais ou menos 1. São as singularidades dessa equação aqui. Todos os outros pontos são não singulares, tá? Outro exemplo, se a gente olhar para a equação de Cauchy-Euler, A2 x² y duas linhas mais bx, y' mais cy igual a zero, quando a x² for zero, a gente tem uma singularidade, ou seja, zero é uma singularidade dessa equação aí. Por isso que quando a gente trabalhou com equações de Cauchy-Euler, a gente sempre resolvia elas em intervalos que não contenham a origem, certo? É claro que as singularidades de uma equação diferencial não precisam ser reais, né? Por exemplo, nessa mesma equação aqui, se eu tivesse, em vez de x² menos 1, eu tivesse x² mais 1, as singularidades seriam mais ou menos i, que são complexas, tá certo? Bom, determinar soluções de equações diferenciais em termos de série de potências em torno de pontos não singulares é uma coisa relativamente simples, né? É um teorema devido a Fuchs que eu vou escrever a seguir. Bom, teorema de Fuchs. Então, pega x igual a x0, ponto não singular. Ponto não singular dessa equação aqui, ó. Y duas linhas mais p de x, y' mais q de x, y igual a zero. Tá certo? Então, existem duas equações, duas soluções LI do tipo dessa forma, ó, y igual ao somatório Cn x menos x0 elevado a n, com n variando de 0 até infinito, tá certo? Essa série aqui, ela converge para x menos x0 menor do que um certo r, onde r, esse r aqui, ó, r é a distância da singularidade, quer dizer, de x0 até o ponto singular mais próximo, tá certo? R é igual a, tá assim, onde r é a distância de x0 ao ponto singular mais próximo. Mais próximo, real ou complexo, tá certo? Esse teorema aqui ele é uma ferramenta muito poderosa, né, na busca de soluções em termos de série de potência. Ele dá a solução, diz que existe em torno de pontos não singulares e ainda dá o raio de convergência.
Esse R aqui ele é o valor mínimo para esse raio de convergência, tá certo? A demonstração desse teorema, eu dou as referências aí, tá? Não é um negócio muito trivial, não. Em vez de demonstrar, a gente pega e vai aplicar, né? Supõe que existe uma série desse tipo, que seja a solução de uma equação diferencial, e depois tenta determinar, como a gente fez nos exemplos anteriores, os coeficientes Cn e o raio de convergência R, tá certo? O procedimento é basicamente o mesmo, né? A gente supõe que a solução é desse tipo, daí eu vou encontrar duas soluções, LI, e a solução geral da equação é a combinação linear. Sem qualquer perda de generalidade, a gente pode supor que esse x0, né, esse ponto não singular, está na origem, né? Caso contrário, a gente faz uma mudança de variáveis, sei lá, t igual a x menos x0, e daí traz essa singularidade para a origem. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo, uma aplicação desse teorema aqui, tá bom? Exemplo. Então considere a equação diferencial, y duas linhas menos 2x y igual a zero. Aqui, evidentemente, né, o a2 de x é igual a 1, o a0x é igual a menos 2x. Os coeficientes são polinomiais. Isso aqui, né, se a gente olhar a2 de 0, isso aqui continua sendo 1, diferente de 0, ou seja, x0 igual a 0 é um ponto não singular dessa equação aí, tá? Então o teorema de Fuchs garante a existência de soluções em termos de série de potência dessa equação aqui em torno desse ponto não singular aqui. Além disso, essa série de potências elas têm raio de convergência infinito, né? Já que o raio de convergência seria a distância desse ponto aqui à singularidade mais próxima. Só que não tem singularidade alguma, porque isso aqui nunca vai zerar, já que é constante igual a 1. Então o raio de convergência dessa série é infinito. Então a gente vai supor que y é uma solução do tipo somatório, aqui an x elevado a n igual a 0 até infinito, e fazer como a gente fez nos exemplos anteriores e encontrar quem são os coeficientes aí a n, tá bom? Então vamos fazer isso. Então vamos, suponha y igual ao somatório de an x elevado a n variando de 0 até infinito. Derive isso daí, né? Se eu derivar uma vez, eu tenho y' igual a somatório n a n x elevado a n menos 1 com n variando de 1 até infinito. Agora derive de novo. Y duas linhas é igual a n vezes n menos 1. Botou o somatório, né? Aqui. Somatório com n variando de 2 até infinito. N vezes n menos 1 a n x elevado a n menos 2. Agora pega essas duas coisas aí e joga essa derivada segunda e essa função aqui na equação. Então a equação é y duas linhas menos 2xy, isso aqui fica. Quem é y duas linhas? Está aqui, ó. Somatório, n igual a 2 até infinito, n menos 1, a n, x elevado a n menos 2, menos 2x, y, somatório, a n, x elevado a n variando de 0 até infinito. Bom, isso aqui vai ficar, deixa eu escrever assim, n igual a 2. Isso aqui vai ficar somatório, n igual a 2 até infinito, n menos 1, a n, x elevado a n menos 2. Agora eu vou jogar isso aqui tudo para dentro do somatório. Menos somatório 2 a n, x elevado a n mais 1. Aqui o n variando de 0 até infinito. Aquela mesma história que a gente fez antes, né? Eu preciso somar essas duas coisas, colocar elas começando do mesmo índice, e a potência de x aqui, o expoente de x aqui, começar do mesmo índice também. Para isso, eu faço k igual a n menos 2 na primeira e k igual a n mais 1 na segunda. E agora eu vou ficar com duas séries em k e eu posso somar termo a termo. Vamos fazer isso. Pois bem, eu vou fazer, nessa primeira série aqui, eu vou fazer k igual a n menos 2. E nessa segunda aqui, eu vou fazer k igual a n mais 1. Daí, eu vou ficar com o seguinte, né? Quando n for igual a 2, k é igual a 0. Então, isso aqui começa do k igual a 0 até infinito, n.
Quem é n? K mais 2. Então, K mais 2. N menos 1, K mais 1. Vezes K mais 1, AN, ou seja, AK mais 2. AK mais 2. X elevado a N menos 2, ou seja, X elevado a K. Isso aí é a primeira série aqui. A segunda, mais somatório. Somatório. N igual a 0. Quando N for 0, K é 1. K é 1 até infinito, 2 AN, ou seja, AK menos 1. AK menos 1, X elevado a N menos 1, mais 1. Então, X elevado a K. Tudo bem, aqui eu tenho X elevado a K, aqui eu tenho X elevado a K, só que aqui eu ainda tenho começando do zero, né? Então, se eu considerar o primeiro termo aqui, quando K for 0, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 a 2, ó. 2 a 2, aí agora o somatório, mais somatório K igual a 1 até infinito, K mais 2, K mais 1, a K mais 2, X elevado a K. E aí a segunda agora, somatório, K variando de 1 até infinito, 2 a K menos 1, X elevado a K. Tá? Isso aqui nada mais é do que a equação lá, né? Y, duas linhas, menos 2x, y. Eu quero que aquela y seja a solução dessa equação diferencial aqui. Então eu quero que essa equação diferencial aqui seja igual a zero. Para isso ser zero, isso aqui tudo tem que ser zero. Agora eu vou colocar isso aqui tudo em um somatório só. Então vai ficar y duas linhas, menos 2xy, igual a 2 mais somatório K igual a 1 até infinito. Isso aqui tudo, ó, K mais 2 vezes K mais 1, a K mais 2. Isso aqui é menos, né? Isso aqui é menos, ó. Isso aqui é menos, porque isso aqui é menos. Aí fica menos 2, a K menos 1. Isso tudo vezes x elevado a k. Tudo bem, agora eu quero que isso aqui seja zero, né? Para y ser solução, como eu já falei, então isso aqui tudo tem que ser zero. Ou seja, 2 a 2 tem que ser zero, e o que está aqui dentro do somatório tem que ser igual a zero. E também, aí vai ficar k mais 2, k mais 1, a k mais 2 igual a 2 a k menos 1. Isso para todo k variando, k igual a 1, 2, até infinito. Então agora a gente pega e faz essa iteração aí, né? Para tentar descobrir algum padrão sobre os coeficientes AK. Vamos fazer isso. Então eu vou ter C2 igual a 0 e também vou ter CK mais 2 igual a 2ck menos 1, isso tudo dividido por k mais 2 vezes k mais 1, quando k variar de 1 até infinito. Agora, se a gente fizer as iterações aqui, ó, a gente pode escrever y1 igual a c0 vezes 1 mais somatório 2 elevado a k, 1 vezes 4 vezes 7 vezes 3k menos 2, isso tudo dividido por 3k fatorial vezes x elevado a 3k. Isso aí é a minha y1. A y2 vai ser igual a y2 de x igual a c1 x mais somatório k igual a 1 até infinito, aqui também, né, k igual a 1 até infinito, aí aqui vai ficar, ó, 2 elevado a k vezes 2 vezes 5 vezes 8 vezes 3k menos 1, isso tudo dividido por 3k menos 1 fatorial, x elevado a 3k mais 1, certo? Essas soluções aí são as duas soluções
LI dadas pelo teorema. É só iterar aqui, depois eu vou colocar em evidência os termos que tem x0, depois eu coloco os termos em evidência que tem x1, uso propriedades aqui do fatorial, consigo enxergar isso daí. Tá bom? O outro caso, que é o caso das soluções em torno de pontos não singulares, eu vou deixar para o próximo vídeo para esse aqui não ficar tão longo, tá certo? Então, por enquanto é só, daqui a pouco eu falo sobre soluções em torno de pontos singulares, tá bom? Não deixe de acompanhar, obrigado por assistir, até mais, tchau!